nós vamos contar a história, gente, dela, que já tá aqui há 5 anos, mora aqui com a família, mora aqui em Orlando, e ela trabalha hoje com organização, famosa personal organizer, super chique, né? Achei chique, personal organizer. Nós vamos falar então com a Flávia Tavares, da FT Organização? FT Organizer, isso mesmo. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Luísa, obrigada pelo convite. É sempre bom poder falar um pouquinho da nossa história para inspirar outras. Valeu, obrigada a você. Vamos lá pro Brasil, então. Vamos lá pro Brasil, de 5 anos atrás. Você já... O que te motivou a vir pra cá? Você já tinha filho, já era casada? Conta um pouquinho, assim, da sua história antes de vir pra cá. Já, meu filho tem 14 anos, né? Então nasceu em 2009. E desde essa época a gente começou a vir pra cá, em família. E cada vez que a gente... Pra passear. Vim pra Orlando, pros parques. Pra Orlando. Cada vez que a gente vinha, a gente se apaixonava mais, né? A gente planejava outros destinos, mas sempre caía em Orlando. Em 2013, nós compramos uma casa aqui como investimento. Ah, tá. Pra alugar. Né? Pra alugar, isso. Casa de férias vacation, isso. E a gente fazia uma renda aqui, né? E sempre que vinha, ficava na casa. E vocês faziam o quê no Brasil, você e seu marido? Eu sou formada em marketing, então trabalhei pouco nessa área. Depois eu trabalhei como secretária no governo do estado. Meu marido é da área de segurança, no Rio de Janeiro. Né? E depois que ele se aposentou, nós começamos a amadurecer a ideia de vir para cá. Vocês sempre moraram no Rio? Sempre moramos no Rio. Ele era da área de segurança, deve ter muita história, né? Tem bastante. Ele trabalhava lá? Trabalhava lá, serviu há 30 anos, né? Por 30 anos, exato. Uau! Tem bastante história legal para contar, exato. Aí ele se aposentou e vocês decidiram... Ele se aposentou e antes da aposentadoria a gente já tinha planos. Tá. Né? Então, e era uma vontade sua dele? Era uma vontade de ambos, sim. Até para o nosso filho ter uma vida melhor em relação à educação, né? A mais liberdade por conta de segurança, que no Rio, em todo lugar do Brasil, né? Mas especialmente e infelizmente no Rio. E com a profissão do seu marido, exato, né? É um pouquinho fica um pouquinho complicado, seguro, né? Exato. E aí nós decidimos vir para cá, em 2018 chegamos. Foi então, as viagens de férias que foram... E daí a casa que vocês tinham aqui. Exato. E esse negócio de ter casa é legal? O que você acha? É legal, é interessante. Vocês ainda têm ou não? Não temos mais. Nós moramos nessa casa até o ano passado. Ah, tá. Né? E depois nós decidimos ir para uma casa maior, no condomínio residencial mesmo. Porque que é totalmente diferente, né? Totalmente. Porque em condomínio que tem casa de férias, cada dia você tem um vizinho diferente. Né? E meu filho não tinha amigos no condomínio, então... Não criava raízes, né? Não mesmo. Aí, então, vocês decidiram largar essa parte de investimento de casa de férias e foram só morar mesmo. Exatamente. E em 2018, como que foi, então? Vocês tiveram um planejamento? Tivemos um planejamento, acho que uns 2 anos planejando, né? Antes a gente já vinha guardando umas economias. Seu filho estava com o quê? 10 anos? 9? Ele chegou aqui com 8, ia fazer 9, sim. E nós vínhamos pensando no que fazer aqui, né? A gente queria vir legalmente para viver, né? Tudo certinho. Então, nós pensamos no visto F1. Tá. Eu vim para estudar. De estudante. De estudante, exato. Então... Até para testar também, né? Se era isso realmente o que vocês queriam, a gente não queriam, tinha né? a ideia de, vamos morar lá. Vai ser a nossa... Vamos viver lá pro resto da vida. Não é assim. Vamos testar, porque, né, o tudo curso de novo inglês também, do Brasil, né? é totalmente diferente do curso que a gente faz aqui. Sim. Vivenciando. Né? Então, eu quis ter essa experiência, nós queríamos ter essa experiência. Então, nós agilizamos tudo, entramos em contato com a escola foi nos orientando. Aí você foi a estudante, você aplicou para F1. Sim, eu apliquei para F1. E o seu marido ficou de acompanhante e o seu filho também, entrou de baixo também. Exato. Então, entramos em contato com a escola, eles foram nos dando o passo a passo do que fazer. E aí conseguimos, né, o visto. Sim. E chegamos aqui em fevereiro de 2018. Fevereiro de 2018. Exato. E aí você já foi estudar? Em março começavam as aulas. Ah, já logo em seguida? Já em seguida. Então, aqui em Orlando sempre? Aqui em Orlando sempre. Nunca saímos daqui. A gente escolheu aqui porque é um clima parecido com o nosso, do Rio de Janeiro. Bem quente. Exatamente. Bem quente. Bem quente. Agora então, gente, tá um calor. 32 graus. Isso, muito quente, né? A gente escolheu um lugar que tinha brasileiro, até por conta da carência, acho que essa é a palavra, né? A carência de não estar, de estar longe da família. Como foi pra tua família, assim? Vocês sempre foram próximos, assim, tiveram pessoas próximas a vocês? Porque também, o seu filho com 8, 9 anos, ele já tinha uma estrutura de vida, né? Totalmente consolidada, Exatamente. Então... com família, como que foi essa parte pra você, como mulher, como mãe, sabe, desgarrar? Porque eu sempre pego nesse ponto que a gente precisa se preparar psicologicamente. Com certeza.
mesmo se preparando é difícil, né? Porque você é uma nova mudança, é tudo novo, escola, um monte de coisa. Como que foi, assim, contar pra sua família e também pra você, Sim. particularmente? E a interrogação, né? Assim, o novo, o que vai acontecer? Nós fizemos tudo em silêncio. Ah, não contaram pra ninguém? Não, nós três, apenas nós três. Meu filho pequenininho, ele já entendia que era um segredo nosso por enquanto. Então, contato com a escola, entrevista no consulado, tudo isso foi feito em silêncio. Até porque eu sempre fui muito ligada à minha mãe, né? Ela sempre me deu muito suporte, e eu não queria que ela sofresse antes. Deixa tudo acontecer, quando faltar um pouquinho pra gente ir, ela vai ficar sabendo. Ela já sabia da vontade de vir para cá. Então, fizemos tudo, e eu acho que foi em dezembro de 2017, que todo Natal a família reunia lá em casa para celebrar. Ai, gente. Nós contamos. Aí foi 2 meses antes. 2 meses antes. Aquele derramamento de lágrimas, né? Mas a gente sempre dizendo para ela, pensa que vai ser bom para o nosso desenvolvimento, para a segurança, o Gabriel vai aprender uma língua diferente. E daí foi tendo aceitação, né? Claro que a gente fica morrendo de saudade. Hoje ela tem 84 anos. Tá lúcida, tá bem? Tá lúcida, tá bem, graças a Deus. Que bom, né? A gente sempre fala. Ela já veio pra cá ou não? Não, nunca veio. Ela entende, ela aceita, né? Mas a gente morre de saudade, né? Sim, é verdade. Então você veio de fevereiro, né? Vieram todos. Exato. Aí vocês foram então pra casa que vocês tinham. Fomos de investimento, pediram uma casa. Exato. Vocês tinham numa associação? Tínhamos numa empresa que administrava pra gente. Sim, nós pedimos para bloquear, né? A partir da tal data, você não aluga mais, que a gente vai morar. E daí começou a aventura. E aí, assim, porque vocês vinham sempre de férias, que é uma coisa. Quando vocês chegaram pra morar, você sentiu muita diferença, né? Bastante. Eu sempre falo pros amigos que vêm, Orlando, para turista, é uma visão, e para quem mora é totalmente diferente. Né? Quando a gente vem como turista, a gente não vê o lixo na rua. Né? Nada desses detalhes. Exato, de quem mora, né? Não tem. E foi bem diferente. Né? A gente foi conhecendo a realidade de quem mora aqui, né? Aquele baque de... Agora sou eu que tenho que fazer tudo sozinha, eu não tenho mais a pessoa que me ajuda, né? Que no Brasil eu tinha uma pessoa todos os dias na minha casa. Mas a gente vai adaptando. Né? O maior medo da gente era o nosso filho não se adaptar. E ele, como que foi? Ele na escola, bem. A escola teve um pouquinho de rejeição, sofreu bullying um pouquinho, mas ele logo se posicionou, e daí não teve mais nada. Hoje ele tá bem, qual? Graças a Deus. No nono? Ele terminou o 8º, tá indo pra high school agora no próximo então tá ano. formando. Tá formando. Já teve a formatura? Quinta-feira. Ai, gente, que lindo. Aqui é super comum, né, ter a formatura e tudo. Que legal. Então vai entrar no high school. Vai entrar no high school. Um novo começo, né? É isso aí, e já fala inglês, tudo. Como americano. O professor disse um dia desses que a gente foi para Dallas, no campeonato de robótica que ele participa, e o professor falou, o Gabriel é brasileiro, ele não tem nenhum sotaque. Nem sabia. Exatamente. Nossa, é porque também chegou com 8 para 9. Aí já se formou, né? Adolescente, foi ficar adolescente aqui, né? A gente já teve um cuidado. No Brasil, meses antes da gente vir, nós contratamos uma professora particular, que ia lá em casa 2 vezes na semana, para poder introduzi-lo na língua. Né? Porque ele tinha o inglês da escola, mas a gente achou que não era suficiente. Então, foi o que ajudou. Ajudou ele a se desenrolar na escola, né? Porque também chega aqui o inglês é totalmente diferente, né? Com certeza. E vocês, nessa parte, como que vocês se desenrolaram? Porque daí vocês têm que, né, é luz, é um monte de coisa que você tem que ligar, você tem que fazer. Exato. A gente não teve tanto trabalho com isso, porque a gente já tinha a casa. Então, já era no nosso nome. Então, a gente não teve problema nenhum. Mas tirar carteira de motorista, né, procurar escola, esse foi uma primeira barreira que a gente teve, né, que se não fosse um insight do meu marido, a gente não teria conseguido logo. Né? Chegamos dia 22 de fevereiro, e no dia 23 a gente já começou a sair para olhar a escola. A gente já vinha olhando a escola das vezes que vínhamos como turista. Né? E aí nos orientaram, vá ao condado, onde tem o public school do seu condado, para poder, eles vão direcionar qual escola que ele vai. Chegamos lá e foi um balde de água fria. Não, ele não pode ser matriculado agora. Estamos em fevereiro. Aguarde, ele só pode entrar para a escola em agosto. E a gente queria justamente nesse período de fevereiro a maio, que é o final do ano letivo, né, para que ele se adaptasse e até não repetisse na série que ele estava no Brasil. E aí a gente ficou super triste e fomos embora para casa. Quando chegou passamos por uma escola que era próxima da nossa casa, meu marido falou, vamos entrar aqui para conhecer a escola, para saber como é. E a recepcionista foi super querida, né, tentou, eu não falava quase inglês, quase inglês não falava nada, meu marido quem falava mais. E aí ela foi super paciente, querida, e falou, não, você quer que ele estude aqui? Qual é o seu zip code? É essa escola que ele estuda, não tem problema. Traz amanhã para mim toda a documentação que ele começa a estudar na semana seguinte. E assim foi feito.
Nós tudo a gente tem que matriculamos. buscar outra alternativa, né? Se a gente for Exatamente. receber só um não e ir embora... Não pode desistir no Não primeiro pode não que a gente desistir, né? leva. Exato. Aí deu certo e Deu ele super certo. Na semana seguinte ele já estava estudando e se adaptando. Que legal. Exatamente. E você estudando também. Sim. Aí já foi estudar Exato. na escola, fazer inglês. E fazer inglês, exatamente. E aí, como que foi essa experiência? Porque Foi o pessoal boa. conta que, assim, não tenho muitos relatos, não. Porque o pessoal fala que não dá pra aprender muito inglês, porque e tal, as professoras não ensinam direito e tal. Como que foi pra você? Olha, eu aprendi bastante. Eu agradeço muito esse período que eu fiquei estudando inglês, porque foi por essa base que eu tive nessa escola que eu não sou fluente, mas foi por conta dessa escola que eu consigo me comunicar hoje. Sim. Né? Dá para aprender, sim. Né? A gente sabe que muita gente vem e não quer se comprometer, mas acho que com compromisso, né, e estudando de verdade, a gente consegue fazer. Então foi um período bom, foi um período de muito aprendizado, conheci muitas pessoas. É claro que de 20 alunos numa turma, 16 eram brasileiros. Muitos brasileiros. E muitas vezes é difícil você conversar em inglês dentro de sala de aula. Aqui em Orlando é quase impossível, né? Exatamente. A gente costuma dizer que o americano é que é o turista aqui, né? A gente é quase impossível aqui, porque todos os lugares, né, a gente tem... Assim, a gente tem mais relação com os brasileiros, a gente acaba ficando mais junto, né? Exatamente. Então não tem como não falar português, é natural, você conhece, aí final de semana se encontra para poder celebrar. É verdade. Aí você ficou, então, quanto tempo estudando? Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, estudando. E vocês já sabiam o que vocês queriam fazer aqui? A gente tinha ideia. Né? Nós tínhamos ideia de, depois, no período de estudar, se nós estivéssemos adaptados, né, buscar um outro visto para que a gente pudesse realmente viver aqui e trabalhar, né, ganhar dinheiro aqui. Então, nós procuramos uma advogada, uma empresa, né, e para aplicar o visto EB2 pelo meu marido, como eu te falei no início, é da área de segurança. EB2NW, EB2NW foi por ele. Hoje em dia tá muito comum, né? A gente tava até comentando. Hoje em dia o EB2NW tá, assim, muitas pessoas estão aplicando, tem uma facilidade maior. Ninguém tá falando que é fácil, mas existe um caminho mais fácil hoje em dia para o EB2NW que te leva até o Green Card, né? Isso aí, exatamente. E aí aplicou por ele e, consequentemente, pega toda a família, né? Isso, exatamente. Você e o seu filho. Aplicamos por ele e nós viemos como acompanhante. Isso foi depois de quanto tempo do visto de estudante? Eu estudei mais 1 ano e meio. Você ficou bastante tempo estudando. Exato. E aplicamos em 2019. Acho que foi isso, 2019 nós aplicamos. Aplicaram pelo seu marido que trabalhava com segurança, ficou 30 anos, né? Exato. Tinha uma bagagem, né? Muito grande. Não precisou nem de nada de comprovar, era só dizer que... Nossa, e precisou, viu? Precisou? De bastante coisa. Mesmo ele tendo 30 anos de carreira. A prudência do advogado, né? Embora a gente não tenha tido uma boa experiência no início, com uma empresa que deu entrada pra gente no processo. É muito importante também, né? Escolher bem quem vai fazer e tudo. Lá na plataforma nós temos 2 profissionais, um que é uma empresa que faz e o outro que é um escritório de advocacia. E nós tivemos o maior cuidado, sabe? De pegar relatos de pessoas que fizeram, porque a gente sabe o quanto que depende muito de quem tá fazendo. Isso aí. Do cuidado, do carinho, da atenção que a pessoa coloca no seu processo ali pra poder dar certo, né? Isso aí. O que muitas pessoas, né? Muitos profissionais que trabalham com isso têm que entender é que tá sendo colocado ali o sonho e as economias, muitas vezes, de uma vida inteira. Sim. Então, não é brincadeira. Né? Não é um trabalhinho de escola, é uma coisa séria. Né? E, graças a Deus, depois nós conhecemos uma advogada incrível que foi super competente, corrigiu o problema que nós tivemos. Então, nós fomos muito felizes. Sim, e deu tudo certo. Graças a Deus. Deu tudo certo. E hoje o seu marido faz o quê? Ou ele ficou aposentado? Não, hoje ele tem uma empresa de segurança. Que legal, ficou no mesmo ramo. Ficou no mesmo ramo, mas mais a parte de fazer background check, de fazer análises para empresas, né? Análises de risco para empresa. Entendi. É um leque de funcionários. Gigante. Exato. Que legal. Então ele ficou na mesma área, mas diferente. Sim, consultoria em segurança. Consultoria. Trouxe toda a bagagem dele e aplicou aqui. Exatamente. Nossa, que bacana.